Interativa FM 87,9. Bom dia, um ótimo sábado para você ligado aqui com a gente na Interativa FM. Eu sou Marcelo Alves, o seu amigo de sempre, e hoje aqui no Manhã Missionária, neste sábado abençoado. Bom, hoje vamos conversar com o missionário Roberto Fernandes, o Beto, que é o diretor do CAF África e do CAF Brasil. Está aqui conosco. Bom dia, Beto, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, Marcelo, que alegria poder falar contigo, que alegria estar aqui no Morro da Coca, né? Na sede do projeto CAF Brasil, e entender a dinâmica da obra missionária a partir de projetos que têm impactado a sociedade, a comunidade, a vida de centenas de crianças aqui no bairro. A gente fez o caminho inverso, né? Todo missionário geralmente começa os projetos no Brasil e acaba indo para algum lugar do mundo. A gente não, a gente começou o projeto na África e depois Deus nos deu a direção, então, de abrirmos o projeto CAF aqui no Morro da Coca. E a gente está muito feliz porque a gente tem visto uma dinâmica da graça de Deus, né, de uma maneira tão simples, mas tão abençoadora, que pessoas têm conhecido o Evangelho através de atos de justiça, através de projetos sociais, de cursos que geram esse relacionamento e que nos levam então a dinâmica do testemunho, da proclamação. Tem sido maravilhoso ver como Deus tem usado a vida de vocês, né? Do Marcelo, do Aniel, a vida da Michela, do Júnior, de todas as pessoas que compõem a equipe aqui no Morro da Coca-Cola, né? Então, a nossa equipe, do seu ponto de vista, deu frutos então, né? Tá dando. Tá dando frutos. Tá dando frutos. A nossa equipe, ela é uma construção, né? Eu costumo dizer que num projeto a longo prazo, como o projeto que nós estamos construindo juntamente com o Senhor lá em Burkina Faso, depois de 10 anos a gente começa a fazer uma avaliação, né, dos prós e dos contras, e começa a ver então o desenvolvimento do projeto na vida do nacional. Né? Por quê? Porque a gente que vem de uma outra nação, que participa de uma escola missiológica para o aprendizado antropológico, sociológico de uma outra cultura, né? Que chega já com muitas bagagens, às vezes de um ministério que tinha muito sucesso na igreja local, onde eu fluía porque eu era dominante na minha língua, na minha cultura e nas minhas aptidões. E de repente você vai para um outro lugar, depois de 10 anos você vê pessoas daquela nação que aprenderam, que foram discipuladas, já colocando em prática, né, o aprendizado sistemático de uma boa teologia, né, de uma boa missiologia, com ênfase em ações sociais. E agora eles já conseguem desenvolver, a partir deles mesmo, a gente começa a observar que a nossa missão, não que ela chega ao fim, mas que ela está no início de uma maturidade que já não exige tanto dos missionários que vieram de fora. Sim. Né? Então, assim, a gente está chegando nesse nível ali em Burkina Faso, porém, quando a gente olha para o Morro da Coca, a gente está dentro de uma cultura muito diferente, que é a cultura de uma comunidade no morro, né, do Rio de Janeiro, né, e muito diferente da cultura lá na África, mas também muito diferente de outras culturas dentro do próprio Brasil. Porque aqui no Brasil você vai... a cultura, né, de uma comunidade no Rio de Janeiro exige de você, né, um estudo sociológico, uma Sim. compreensão de como funciona o sistema de valor daquela comunidade. Porém, o que nos deixa muito feliz é que num período de 3 anos e meio,
Deus foi formatando a equipe aqui no Morro da Coca. Logicamente que nós não temos a dinâmica que nós gostaríamos, nós não temos os recursos que nós gostaríamos, mas dentro das nossas possibilidades, né, toda a equipe está de parabéns porque está realizando um trabalho com muita mordomia, com muita singeleza de coração, com uma visão de compaixão, com o desejo de abençoar o próximo, com a visão dessa diaconia saudável, que é a diaconia do serviço. Né? Lá na África eu tenho um slogan que eu uso para os nossos obreiros, e hoje nós temos 47 obreiros em tempo integral trabalhando conosco lá, e eu sempre digo para as pessoas, você vai fluir nas áreas que são dominantes da tua personalidade e do teu caráter. Mas o obreiro que foi chamado para lugares pobres, para lugares de baixa renda, de muita dificuldade financeira, cultural, educacional, ele não faz só aquilo que ele sabe, ele faz aquilo que é preciso fazer. Então, que é necessário fazer. Ele vai aprender, ele vai ter que aprender a se adequar à realidade daquele campo. Sim. Ele vai ter que se adequar à realidade daquele povo. Se adaptar. Porque uma coisa é uma pegada profissional, né, Marcelo? Alguém que vai trabalhar numa empresa por um salário. Sim. Outra coisa é um vocacionado, um chamado, é o chamado de alguém para realizar a obra do Senhor, num contexto totalmente diferente, num contexto de pobreza, onde o missionário ele vai ter que desenvolver características que ele não tinha antes, né, e vai ter que aprender a fazer chover. Vai ter que aprender como lidar com essa situação nova agora, diferente, né? Porque assim, né, a Burkina Faso, por exemplo, né, a situação de Burkina Faso hoje é uma situação de guerra. Muitos conflitos, não é? Além dos conflitos por conta do terrorismo, nós recebemos 2 milhões de deslocados. O que seriam esses deslocados? Nós estamos na maior onda de refugiados que o mundo já viu. Né? Refugiados e deslocados é a mesma situação. Sim. Só que nós apresentamos os refugiados de Burkina Faso de deslocados porque eles estavam nas regiões fronteiriças e eles deixam essas regiões por conta dos conflitos e vêm para as 2 maiores cidades. Sim. Então, se tu imagina um êxodo de 2 milhões de pessoas que perderam casa, que perderam o campo onde elas cultivavam para ter comida o ano inteiro, que estão agora nas ruas e nas sinaleiras pedindo esmola, né, dentro de um contexto de um país relativamente pequeno, que Burkina Faso hoje tem uma média de 23, 24 milhões de habitantes, mas que a maioria dessas pessoas sai da zona rural, vem para a zona urbana para depender agora de esmolas e de ajuda de pessoas que já estão abaixo da linha da miséria. Daí a gente está nesse contexto, como missionário, tendo que ter uma ação evangelística social que atue em todas as esferas da sociedade, pensando na evangelização, pensando no discipulado, mas sem esquecer o social, porque eles não têm o mínimo para sobreviver. Então, assim, desde cedo eu aprendi que o avião ele tem 2 asas. E se você tira uma delas, obviamente a gente já sabe o resultado. Ele cai. E a missão em contextos de guerra, de conflito, é como um avião que tem 2 asas. Você está ali para proclamar através de atos de justiça. Então, o social, né, e o profético caminham juntos. Então nós precisamos levar o evangelho através de atos de justiça, né? Então isso tem sido um treinamento que tem perdurado aí pelo menos 13, vai fazer 14 anos agora, que tem me dado ensinamentos profundos para que eu possa desenvolver projetos inteligentes, projetos com uma gestão simples, mas uma gestão que produza efeitos na vida
do receptor, daquela pessoa que está recebendo ajuda, né, para que a gente alivie as tensões. Daí nós temos vários tipos de tensões. Temos o emergencial, que você não pode pensar muito, porque se você não leva o doente para o hospital, ele morre. Se você não dá de comer, a criança fica desnutrida. Sim. Mas temos também projetos a longo prazo, que são projetos de desenvolvimento de caráter social, onde a gente ajuda o obreiro, o pastor, aquela pessoa que está lá, a desenvolver dentro do contexto onde ela vive um projeto autossustentável. Então essa é uma das nossas, uma das cartas que estão na manga, que vai ser o próximo grande projeto do CAF ali em Burkina Faso. Pois é, você e sua esposa, né, a missionária Simone, ficaram por volta de 1 ano e meio, não é? Se eu não me engano, mais ou menos esse tempo aí, 1 ano e meio, né? Fora do Brasil. E eu ia perguntar justamente isso, quais são os projetos, né, que vocês têm pela frente, que você já está adiantando aí. Sim. Não, na verdade a gente faz esse ano 14 anos de África, né? Exatamente. Digo porque vocês estiveram lá 1 ano e meio ausente do Brasil, né? Ah, sim. Então, como você já começou no início dizendo, já há mais de 13 anos, então 14 anos vai fazer exatamente? Isso. Marcelo, para o ouvinte que sabe que o CAF está aqui no Morro da Coca também, é importante ele saber que nós estamos há quase 14 anos lá na África, num pequeno país chamado Burkina Faso, de maioria islâmica, animista, onde só existe 4% de presença protestante no país. É ínfima, né? Ela é quase inexpressiva, né? Então, como a gente tem a cultura do evangelho no Brasil, do evangélico no Brasil, né? Aquela cultura de você, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de você observar que às vezes numa rua tem 3, 4 comunidades evangélicas. No bairro, numa cidade pequena como Arraial do Cabo, quantos mil habitantes tem aqui? Tem... Acho que uns 30 mil habitantes. Numa cidade pequena com 30 mil habitantes, tem mais de 100 comunidades evangélicas, né? Entre congregações, subcongregações, né? Pontos de pregação. Sim, né? muitos. Então nós vamos ver uma comunidade evangélica atuante. Daí você vai para um país de 22, 23 milhões de pessoas que tem menos de 4% de presença protestante, onde você vê em cada rua, cada casa, uma mesquita, né, de adoração ao Deus deles, que é Alá, né, dentro de uma cultura islamizada, né? E a nossa missão além da evangelização, é também trabalhar as esferas negligenciadas daquela sociedade que vive abaixo da linha da miséria. Sim. Então, assim, você tem que fazer algumas escolhas, você tem que realizar um projeto inteligente, né, para que você também não entre no automático, né, porque é muito fácil a gente entrar no automático da sensibilização por conta da pobreza extrema que existe num lugar como o país onde a gente atua. Então, assim, o que a gente sempre pensou? Em desenvolver o cidadão a partir dos trabalhos que a gente desenvolve, gerar nele autonomia profissional, autonomia intelectual, autonomia social, fazer com que eles tenham recursos através da ação do missionário que está ali pensando num projeto que gera no jovem, no senhor, na senhora, porque nós também temos projetos para segunda idade, terceira idade, ali, que dê a eles essa visibilidade de futuro, autonomia, para que eles sejam pessoas livres economicamente, socialmente, profissionalmente. Hoje nós temos uma casa de curso lá que forma pelo menos 300 pessoas todos os anos em cursos que estão adequados com a realidade social da nossa realidade.
Não adianta eu querer, por exemplo, desenvolver um projeto, ser inovador num projeto lá, por exemplo, engenharia de produção, num lugar onde não tem indústria, não tem empresa, não funciona. Mas eu posso encontrar dentro da necessidade daquela comunidade, né, áreas que estão em crescimento, em desenvolvimento, como nós temos visto, e temos atacado justamente nessas áreas, gerando um profissionalismo um pouco mais qualificativo na vida dos jovens que estão ali, para que eles possam atuar, ter os seus recursos próprios e também melhorar a condição profissional, né, naquela região onde ele está vivendo. Por exemplo, a gente tem hoje um curso excelente na área de elétrica industrial, de elétrica residencial. Nós temos 3 níveis de curso. Nós temos curso de marcenaria, muito né? bom. Porque lá nós não temos, por exemplo, nós não temos a cultura de comprar móveis industrializados, como a gente tem no Brasil. Lá não tem uma Casa Bahia, onde você chega e você compra... Os móveis lá são planejados? Os móveis, eles são feitos de forma bem rudimentar. Bem rudimentar, né? E para você ter uma ideia, a maioria das marcenarias lá não tem equipamentos elétricos. Sim. É tudo manual. Né? Então, assim, a gente está levando desenvolvimento nesse sentido, para o melhoramento, o aproveitamento da madeira, o melhoramento da qualidade, a definição dos trabalhos. Né? Então, isso tem sido um diferencial no nosso curso. Temos levado o curso na área de corte e costura, né? Que foi até uma ação muito legal que acontece do Brasil para Burkina Faso. Um grupo de costureiras, de mulheres, passaram 30 dias lá, né, para aperfeiçoar o nosso roteiro de trabalho na área de corte e costura. Então as mulheres implementaram coisas que nós não tínhamos antes dentro da nossa escala de trabalho. Foi muito importante. Levamos robótica, que é uma forma de iniciar o jovem, o adolescente, a tecnologia, desenvolvendo ações que faça ele sair da zona de conforto dele. E juntamente da robótica nós temos já o curso de informática, o curso de fotografia, filmagem, edição de vídeo. Por nós estarmos numa cultura poligâmica, onde o homem casa até 4 vezes, né, a gente pensou, poxa, todo mundo gosta de foto, todo mundo faz álbum, todo mundo contrata um fotógrafo, então vamos, porque essa é a minha profissão, né, é a minha vocação. Falei, vamos dar então a esses jovens uma qualidade no audiovisual. Então montamos um estúdio, damos treinamento gratuito, né? Temos lá 5, 6 câmeras onde eles têm o contato com a câmera, levamos eles para atividades em grupo, fazemos eles ter uma noção, né, mais holística do trabalho de audiovisual. Então os conteúdos que eles criam já começam a se equiparar com os conteúdos que são já feitos aqui na América do Sul. Então a gente começa a trazer desenvolvimento pensando num mercado que ainda é virgem. Né? Porque Burkina Faso ela está pelo menos há 40 anos atrás do Brasil em desenvolvimento. São áreas que não são exploradas, né? Muitas dessas áreas nem existiam lá. Então, assim, só que a gente vê jovens autodidatas. A internet, para você ter uma ideia, chegou em Burkina Faso através da fibra ótica o ano passado. Enquanto no Brasil já existia há pelo menos uns 20 anos, a internet de fibra ótica chega lá. Então não era todo mundo que tinha acesso, agora se passa a ter acesso, e a internet é um universo. Então aqueles autodidatas começam também a desenvolver dons e talentos que são fundamentados por cursos gratuitos, né? Então a gente coloca pontos de internet também na nossa casa de curso. A gente dá essa acessibilidade a essa juventude para que eles possam
desenvolver esse plano de desenvolvimento pessoal e tem sido muito bacana. Só que daí o quadro social do país muda. A guerra chega nas regiões fronteiriças, quase 2 milhões de pessoas vêm para as duas maiores cidades. Então a pobreza aumenta. São os deslocados, né, que você São os mencionou. deslocados. Então a pobreza aumenta significativamente, né? A demanda de ajuda meio que triplica, né? E a gente fica querendo entender como atuar. Daí vem agora um projeto novo, né, que nós estaremos colocando em prática, que graças a Deus levantou um casal aqui no Brasil, ele com formação técnica em hortas agrícolas, hortas autossustentáveis, e ela enfermeira. Então eles estão indo para Burkina Faso e eu tenho um terreno lá de 5.000 metros quadrados que nós queremos montar uma horta modelo, e para que ela seja um case de sucesso, né, através de algumas técnicas que nós chamamos de hidroponia, horta mandala, horta aquapônica, né? Então a gente está visualizando em um ano construir essa horta e depois disso trazer os nossos líderes que estão em 62 tribos, com pessoas que têm uma vocação na área da agricultura, ensinar para eles essas técnicas e cada igreja plantada ter uma horta autossustentável para atender a demanda daquelas famílias que estão ali. É como se nós como se nós abríssemos uma cooperativa ao redor da igreja, onde os beneficiários serão as pessoas que estarão atuando ali através das técnicas que nós ensinamos, do poço que a gente fura lá naquele lugar onde vai ter a horta, e aquela comunidade passa a ser então abençoada com um projeto de autossuficiência, né? Até em respeito à comercialização do que é produzido? Então, isso já seria um passo maior. Seria um passo mais para o futuro. Porque o que acontece? O que a gente tem hoje como projeto é levar o casal. Esse é o nosso maior desafio hoje. Né? Tem um custo, né? Tem um custo e não é barato. Ele está indo para um lugar árido, no outro lado do mundo, que exige uma estrutura. É um extremo, né? O segundo passo é conseguir o valor para colocar essa horta para colocar ela em andamento, o projeto em andamento. Tem mais um custo. Após esses dois... após haver essa junção, né, da ida do casal e do nascimento dessa horta, né, a gente começa a pensar então no ensinamento das técnicas para as pessoas lá. Como vai ser gerenciado depois, a gente ainda não tem uma resposta, porque a gente ainda não atingiu as demandas básicas, que é levar o casal e iniciar o projeto. Mas eu acredito que se nós encontrarmos pessoas capacitadas com uma administração boa, né, e com bastante qualidade na gestão, cada horta ela pode se gerenciar de forma independente. A gente não quer ter... Até o ponto de haver a possibilidade de comercializar, né? Isso. Já gera um fator econômico. Se eles começarem a comercializar e se isso gera recurso como salário, melhor ainda. Legal. Mas se isso for só para a subsistência deles, para mim já é de grande valia, de grande valor, né? Poxa vida. Beto, a última vez que você esteve aqui, né, você falou da tradução do Evangelho para a língua Samblá. Existe outro projeto para tradução para outra língua? Porque ali são faladas várias línguas, não é? Sim, hoje em Burkina Faso nós temos pelo menos 3 línguas oficiais, que é o francês, o Diola e o Moré. E nós temos pelo menos 72 dialetos que não são considerados oficiais.
tribais, né? É uma miscelânea de cultura e língua, né? E eu costumo dizer que Burkina Faso não é um país, ele é 75 países dentro de um país, porque eles têm a língua própria, a cultura própria, o próprio sistema de valor, né? Então a cosmovisão de uma tribo é diferente da outra tribo. Eles só não são organizados, por isso não são considerados oficiais. Sim. Mas nós vamos ter tribos, regiões, vilarejos lá com 200, 300 mil pessoas, dividida em 20, 30 tribos, né, que comungam de uma mesma cultura, de um mesmo sistema de valor, com um rei que lidera aquele grupo étnico, né, com o líder do feitiço, o líder de terra, o líder das práticas tradicionais, das festas, né? Então a gente vai encontrar isso é muito normal em qualquer tribo de um grupo étnico que você chega. E você precisa de autorização para entrar, as pessoas querem conhecer quem você é, qual é a sua intenção em estar ali. Sim. Você é recebido pelas autoridades. Então existe todo um protocolo, existe toda uma cultura, né, que é a cultura própria deles ali. O povo Samblá não é diferente, né, das outras etnias. Quando a gente plantou a primeira igreja no povo Samblá, nós tivemos muitas dificuldades, né? Eles eram abertos em receber a palavra, nos receberam a palavra, algumas pessoas receberam Jesus, porém a longo prazo, quando eles foram entendendo, né, o teor da mensagem, entendendo como funcionaria a cosmovisão bíblica dentro da cosmovisão animista deles, e que eles teriam que renunciar, né, o duplo, triplo casamento, o feitiço, e eles passam então a receber um choque de realidade, né? Choque de cultura. Um choque de cultura, porque agora não é a cultura do Beto, não é a cultura do branco, é a cultura do reino, né? do reino de Deus. Né? Então, assim, nós não na cultura do reino de Deus, nós não negociamos princípios básicos, doutrinários das escrituras, mas entendendo que nós não estamos ali para colocar isso de goela abaixo. Exatamente. Por isso o missionário precisa estar contextualizado, ele precisa ter um curso antropológico, sociológico, ele precisa entender que a rapidez como as coisas acontecem num país ocidental que já é todo cristianizado é diferente da rapidez que isso acontece num lugar e numa tribo africana ou indígena, não importa, né, o lugar geográfico aonde ela está, mas ela tem uma cultura própria. Então, com o povo Samblá, a gente levou pelo menos 5 anos para estabelecer um ponto de confiança ao ponto deles pararem de forma... como que eu posso te dizer? Deles pararem com... Não é respeito a palavra, mas com confiança para nos ouvir. Né? A gente traduziu o Novo Testamento através de uma segunda língua chamada Diolá, fez a transliteração para o Samblá, usando a metodologia da oralidade. Né? Como eu trabalho com audiovisual, eu tinha as pessoas que estavam traduzindo para nós. A gente já jogava para dentro do computador, faziam as correções e já colocava em áudio. Exatamente. Eu porém, perguntar que é a tradução em áudio. Em áudio, por N fatores. Um deles, Marcelo, é que não existe... Primeiro, eles não são organizados, não têm um alfabeto, não sabem ler nem escrever. Não tem escrita. Não tem escrita. Então, assim, se eu fosse traduzir a Bíblia a partir do francês ou do Diolá de forma escrita, levaria quantos anos? No mínimo 20 anos. Eu não tenho nem ideia. No mínimo 20 anos, que é um tempo até rápido,
né, para a tradução dos 66 livros, mesmo tendo a tecnologia que nós usufruímos hoje. É por isso que a gente tem que dar muito valor Muito à valor. Bíblia que a gente tem hoje, né? Muito valor. 66 livros. Então, o que aconteceu? A gente entendeu, através da dinâmica do Espírito, que nós não queríamos acelerar nada, mas nós queríamos ter acesso ao coração do povo através da palavra, e nós tínhamos pessoas habilidosas na área da linguística e da tradução que fizeram isso com maestria. Por quê? Porque a segunda língua, que é o Diolá, ela é uma língua similar, ela não difere muito. Ela não é muito... Sim. Ela não é exatamente como é o Samblá, mas tem compreensões muito próximas. Palavras parecidas, expressões parecidas. O que a gente fez? A gente pegou um conselho de pessoas que tinham terminado o 2º grau, que tinham feito teologia e que eram daquele grupo étnico e que falavam tanto o Diolá quanto o Samblá, e a gente começou a organizar através dos evangelhos de Jesus ali, uma forma de tradução que chegasse mais próximo, né, do original, e que levasse aquele grupo étnico à compreensão do evangelho. Sim. Então a gente trouxe rádios do tamanho de um celular com placas solares acoplada nesse rádio. A gente terminou o Novo Testamento em 4 anos e meio. E depois de terminar o Novo Testamento, nós tivemos o cuidado de fazer toda a revisão, né, para que se houvesse divergências de compreensão, porque isso que é de compreensões doutrinárias, né, isso era o que pegava mais para nós, né, porque a gente queria ser fiel, né, às traduções, né, como a Revista e Corrigida, né, e tantas outras traduções. Trabalho árduo, hein? Né, é um trabalho árduo, com uma equipe que se empenhou de verdade. Daí o que acontece? O que aconteceu? A gente viu que estava ok, os rádios já tinham vindo da China, e só que eu falei, cara, todos esses anos de trabalho, se eu não criar... Né? E eu estava orando, perguntando ao Senhor, falei, Senhor, se a gente não sistematizar o ensino, esse projeto pode morrer na praia, né? Pode ser apenas um presente, né? E às vezes eu chego com um rádio bonitinho, bacana, dou para 30 famílias lá na tribo, capaz de eles até tirarem o chip com as histórias bíblicas para ouvir música secular. Então o que eu fiz? Eu sentei com o nosso grupo, com o nosso conselho diretivo da tradução da Bíblia, e falei, cara, a gente precisa sistematizar um trabalho para que o nosso trabalho não se morra, para que ele não morra ao longo do caminho, né? Nós criamos 5 pregações expositivas dentro de cada livro do Novo Testamento. Mateus tinha 5 pregações, Marcos tinha 5, até Apocalipse. E nós criamos canções dentro de cada livro também, né? Nós compomos as canções bíblicas dentro de cada livro da Bíblia ali também. Então agora eu tinha o Novo Testamento, 5 pregações sistemáticas ensinando sobre aquele livro e mais canções. E eu falei, cara, eu vou lançar um desafio para os nossos obreiros. Eu vou levá-los a uma compreensão mais clara do que é o discipulado. Eu falei, a gente vai criar um projeto onde nós vamos cadastrar a família na tribo que recebe o rádio. Essa família fica 15 dias escutando o livro de Mateus. No término de 15 dias... ou 20 dias, isso variava de acordo com a realidade de cada comunidade lá, eu envio 2 obreiros que vão lá e passam 3 dias com aquele grupo de famílias que receberam o rádio, que escutaram o livro,
só para atender às demandas e para responder perguntas e questionamentos acerca do livro que elas escutaram. Daí eles passam com eles aqueles 2 dias escutando e no final, no último dia, eles expõem o livro de Mateus, né, de forma mais clara, teológica, né, para que eles tenham uma compreensão ainda maior. Né? Seria Um resumo. um resumo. Então isso aconteceu com Mateus, com Marcos, com Lucas, até o Apocalipse. E tem as canções. E né? tem as canções também. Então o que isso fez, Marcelo? Isso consolidou. Isso teve muitas famílias que não aceitaram. Outras que, quando foram confrontadas com as verdades do Evangelho, devolveram o rádio. Mas teve muitas que receberam a palavra, que entenderam através da palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que convence, é o Espírito Santo que trabalha através da sua palavra, gerando naquelas pessoas, né, a compreensão do reino de Deus, né? Cara, e a gente tem batizado muitas pessoas. Continua aquele número? Continua. 100 pessoas por ano? O último batismo agora, a gente batizou 150 pessoas. Então, tá aumentando. Tá aumentando. A gente tem mais de 20 igrejas plantadas dentro desse grupo étnico. Nós temos hoje um seminário de jovens só desse grupo étnico. Hoje são 16 jovens que vêm de moto toda quarta-feira para estudar de forma teológica a palavra, para serem mentoreados, que são os futuros plantadores de igreja dentro desse grupo étnico. Então, sistematizando o ensino e ajudando eles a ter uma melhor compreensão das Escrituras, eles passam então a ter um discipulado sem eles entender que era discipulado, porque a gente não usou essa terminologia, mas eles entenderam as Escrituras e os olhos deles foram abertos. Né? Cara, eu acho assim que é muito simples a formatação desse trabalho. O que é difícil é que o evangelho precisa ser traduzido para uma outra língua, você precisa pegar sua moto, ir para uma região tribal, comer a comida deles, debaixo de um calor às vezes de 45 graus. Ou mais, né? Ou mais. Né? Você tá vulnerável à malária, vulnerável a outros tipos de enfermidades que só tem ali naquele contexto da África, mas quando você compreende que você está ensinando pessoas que nunca ouviram falar de Jesus anteriormente e que hoje elas estão ouvindo falar do Evangelho e elas têm a oportunidade de escolher querer Cristo ou não, de se entregar a Cristo ou não, nesse momento você vê que o seu chamado ele tem um significado muito maior, né, do que a sua renúncia de estar num contexto diferente do seu contexto, né? Daí eu lembro as palavras de Jesus, quando ele diz para os discípulos, né, e vocês farão discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ali naquele contexto, ele não especificou a renúncia que teria que ser paga, né, os conflitos e choques culturais que o missionário teria que passar, né? Ele só disse: vocês receberão o meu espírito, né? E através do meu espírito que vos capacitará, né, vocês vão fazer discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas o que eu vejo? Eu vejo nisso tudo que o elemento fundamental, né, para que haja conversão, para que haja transformação, para que vidas sejam tocadas e transformadas, para que a eternidade seja plantada dentro dessas pessoas, cara, foi o sangue do Cordeiro que foi imolado, né, na cruz do Calvário. É o sangue do Cordeiro que gera o efeito transformador. Sim. Que nos dá essa base, essa autoridade para nós irmos e pregar o Evangelho. Sabe por quê, Marcelo? Porque assim, tem histórias tão bonitas no mundo, como as histórias da Copa do Mundo, de Pelé, de Garrincha, Sim.
as histórias de superação da Primeira Guerra Mundial. Histórias tão maravilhosas, né, que as pessoas, às vezes, até num contexto tribal, conhecem. Né? Eu costumo dizer que o cristianismo já tem mais de 2.000 anos de história e um pouquinho mais do que 50% da população mundial conhece a história de Cristo. Ou seja, o que você está dizendo, que o pessoal já conhece, sabe de Pelé, do Zico, enfim, dessas personalidades famosas. Até o Ayrton Senna deve ser conhecido lá, né? Sim, sim. E o evangelho não teve esse acesso. Sim. É isso que você quer dizer? O que me chama a minha atenção, Marcelo, qual foi a Copa que mais te marcou? De 94? De 94. Eu acho que por conta da nossa idade, nós termos uma idade parecida, foi a Copa que mais me marcou também. Cara, quem não amou ver o baixinho fazendo os gols ali na final, o Bebeto oferecendo aquele gol maravilhoso, né, pro filho dele que estava nascendo naquela semana. Fazendo aquele movimento, né? O Rivaldo, né, o Parreira, o Tafarel, né, como protagonista no último jogo. Cara, tu sabia que aquele último jogo entre a Itália e o Brasil foi transmitido para quase 97% da população mundial? Um único jogo de futebol? Não sabia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta como bom estudioso das Escrituras. Faz quantos anos que Jesus veio a esse mundo, que ele teve o seu ministério terreno, que ele curou, salvou, ressuscitou vidas? Mais de 2.000 anos. Que ele morre e ressuscita ao 3º ano. E agora, se você der um Google aí, rapidinho, e você vê aí dentro de alguns projetos de pesquisa, como o Joshua Project, o Instituto Moody de pesquisa, você vai ver, cara, que mais de 50% da população mundial desconhece da existência de um Deus que se fez homem, que morre, que ao 3º dia ressuscita, que é o Redentor que da faz alma, expiação por que nós. faz expiação por nós. Eu estava falando ontem numa escola teológica e estava muito feliz, por sinal, porque era segunda-feira à noite, tinha mais de 100 alunos e eu estava falando para eles, eu falei para eles, o que falta para nós nessa geração é ter uma teologia soterológica bem fundamentada dentro de nós e a partir de nós, para que nós possamos ter compaixão e graça de Deus para poder ir até o perdido. Se eu não compreendo a redenção de Deus através de mim, eu nunca vou compreender a redenção de Deus para o próximo. Sim. Por isso que eu penso, cara, não tem nenhum dia que eu acorde, ou que eu durma e que eu não pense no que Cristo fez por mim. Quem eu era, para onde eu estava destinado, para onde essa natureza pecaminosa, adâmica, corrompida estava me levando e como essa graça me alcança. E o que acontece com a minha vida a partir dessa graça. Por isso que para mim pregar o evangelho, além de ser um privilégio, tá ligado à minha gratidão eterna. A gratidão de saber que eu estava perdido, mas que esse plano redentor que nasce no coração de Deus, é uma metáfora, né? Coração de Deus, ele se materializa no Cristo que vem, né, e faz expiação por nós, como você muito bem colocou. E essa expiação é uma expiação que tem tudo a ver com paternidade. Nós estávamos desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. E é o amor do Pai por nós. Eu sempre digo aqui, Beto, nos momentos em que eu faço aqui o momento devocional, né, que toda ação de Deus, aliás, toda ação é de Deus para o ser humano. Sim. Não é? É Deus quem procura o ser humano. Então, quer dizer, nessa gratidão, embora não possamos retribuir nunca, nunca conseguiremos retribuir, não tem como retribuir, mas o que Deus quer é corações gratos e obedientes a esse chamado que é de todos, não é? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, assim,
Tem muitas pessoas onde a gente passa, né, que por não compreender a missão de Deus a partir dessa visão soterológica, como eu te falei, do plano de redenção, do Deus que está em missão, né, e que nos resgata, elas pensam que nós somos heróis. O cara tá lá na África, o cara tá vivendo no meio dos leões, da selva e evangelizando canibais, né? Mas tem dias difíceis também, né? Não, tem dias difíceis, Marcelo, mas, cara... Sempre é difícil. Milionário não tem dia difícil. Sempre é difícil. Né? Milionário, o cara que vive de frente para a praia mais bonita aqui em Arraial do Cabo não tem dia difícil. Com certeza. Né? O cara que tá com a conta recheada de dólar e de dinheiro lá nos Estados Unidos, às vezes está enfrentando um câncer, tá passando por um divórcio, tá passando por tantas dificuldades na sua vida que o dinheiro não é resposta. O problema é que nós não entendemos muitas vezes, nós entendemos a prosperidade, o contentamento a partir de uma vida de bonança que só tem a ver com questões financeiras. Quando o que falta na vida e na alma do ser humano é a plena paz que excede todo entendimento. Que é essa paz que vai além do meu entendimento, que virou essa chave que falou: Beto, você pode ser relevante em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você pode ser um representante desse reino que se materializa, que me salva, que gera em mim contentamento, alegria, paz, plenitude, um futuro certo. Um futuro certo. Uma eternidade. Cara, e eu quero compartilhar isso com os meus irmãos. Isso tudo é amor. Isso é amor. Isso é amor. Porque ninguém que não tem amor faz isso. E qual é o nome de Deus? Amor, né? Deus é amor. Deus é amor. Eu falo sempre que o amor é uma pessoa. Alguém pode discordar de mim. Eu creio que você não, Beto. Se discordar é normal, mas eu creio que não. Eu falo o amor é uma pessoa, gente. O amor é o próprio Deus. Ele é o amor em pessoa. Então a minha reflexão diária não está na dificuldade. O foco não é a dificuldade. O foco não é a dificuldade. A dificuldade nós vamos passar em todos os ambientes, sendo eles melhores ou piores, né, mais favoráveis ou menos favoráveis, nós vamos ter dificuldades. A dificuldade nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de existir. Em todos os níveis. Agora, a minha questão é: qual é o nível da gratidão baseada nessa visão teológica, soterológica, nessa visão redentora? A minha pergunta é: se eu não sou um missionário, e já disse um grande teólogo que ou nós somos missionários ou nós somos impostores, né? Se eu não sou um missionário no contexto, e não importa qual é o contexto da minha vida, se eu não entendo que o plano de Deus para mim e através de mim, primeiro foi me redimir e redimir outros através da minha vida, sendo ponte. Porque se eu recebo algo tão maravilhoso, eu não posso guardar isso para mim. Não. Eu tenho que levar para o meu próximo. É por isso que Deus nos dá, né? Para que nós compartilhemos. O que o apóstolo Paulo fala? Que nós temos o ministério da reconciliação. Primeiro nós somos reconciliados em Cristo, e essa reconciliação gera o quê? Proclamação. Ela me leva a fazer com que essa graça que transbordou sobre a minha vida transborde sobre a vida daqueles que ainda não conhecem. Porque como tudo está baseado no amor, assim como eu tenho comunhão e amo a esse Deus que me salvou, que me amou primeiro, eu tenho que ter amor próximo. E o próximo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, assim, hoje eu sou um cara que eu tenho uma dinâmica diferente de trabalho, sou empreendedor, mas eu não uso o empreendedorismo para benefício próprio, eu uso para o reino de Deus. Sim.
Então eu tô lá, montamos um orfanato com 7 casas, com um refeitório para 500 crianças, temos 3 escolas bíblicas de obreiros, temos uma casa de curso profissionalizante, traduzimos o Novo Testamento para a língua étnica Samblá, agora estamos traduzindo os desenhos infantis e levando desenhos para as crianças nas tribos assistirem a história e o plano da redenção numa linguagem lúdica, que está dando super certo também. Estamos ajudando na tradução de uma nova língua que está já em andamento e que os obreiros de lá souberam do nosso trabalho dinâmico, né, com o povo Samblá, vieram pedir ajuda e eu estou assumindo agora um grupo de 20 obreiros que estão traduzindo a língua para um outro grupo étnico, né, e estamos colocando à disposição do reino de Deus os recursos naturais, né, e sociais que nós temos e que, cara, que é tão pouco, mas que faz tanta diferença na vida daquele que não tem nada. Né? É isso que é a beleza do evangelho, cara. É o pouco que nós temos se transforma em muito quando nós tiramos a nossa vaidade de cena e nós centralizamos Cristo na missão, porque a missão é dele. E não nos falta nada, né, Beto? Não nos falta nada. Não nos falta nada. Beto, eu acho que você já disse tudo o que deveria ser dito. Eu sei que há muito mais para se dizer. Infelizmente o nosso tempo se faz escasso, não é? Mas considerações finais e também os contatos, não é? Sim. O pessoal que está ouvindo a gente e nos assistindo também, que se sensibilizou e que quer obedecer o chamado, que é para todos, né? Esse imperativo é para todo cristão, para todo servo de Deus. Então, as minhas considerações finais, Marcelo, para esse irmão querido, essa irmã querida que está nos ouvindo, esse jovem que talvez esteja na frente da rádio nessa manhã de sábado, ali trabalhando, talvez na prainha, na Praia dos Anjos. Qual é o nome das outras praias aqui? Praia dos Anjos, Prainha, Praia Grande. Praia Grande, no Pontal, ou dentro do seu próprio carro. As minhas considerações é dizer para ele, para ela, que a maior riqueza que um homem carrega na sua vida é o Evangelho de Jesus. É a revelação do Filho, do Cristo Redentor, é a revelação e a graça de ter sido resgatado, de ter sido amado, de viver essa plenitude que nos abrange de forma integral. E eu quero encorajar você que está me ouvindo a você ser um missionário aonde o Senhor te plantou. É você ser um missionário, primeiro um servo da orelha furada, aquele que deseja servir com gratidão, aquele que serve por amor, aquele que não se ofende com a humanidade da igreja, porque existe muita humanidade na igreja, são seres humanos que estão ali, pastores erram, homens erram, são falíveis, mas que a tua maturidade bíblica e cristã está acima da imaturidade, né, muitas vezes que tentam abafar ou tirar de nós esse desejo de servir o Cordeiro. Então a minha palavra é: se lance no Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida diária de leitura das Escrituras. Ame a Jesus acima de todas as coisas. O plano da redenção te leva a essa compreensão de que Ele não é apenas o Senhor, mas é o autor da nossa fé, é o consumador da nossa fé. Ele foi preparar uma morada para nós. Ele tem projetos eternos para nós, mas Ele também tem projetos eternos para aqueles que ainda não conheceram o Evangelho. Então eu estava até falando, o pastor da igreja Mevan me pergunta nessa segunda-feira na escola teológica, diante de mais de 120 alunos, né, os processos, né, de uma pessoa que quer ir para outro continente fazer a obra missionária. Eu falei, cara, tu nunca vai para outro continente fazer a obra missionária. Tu já faz a obra missionária onde você está inserido. A partir do lugar onde você está inserido,
o Senhor ele te lança como flecha na mão dele. Exatamente. Né? O Senhor ele vai te revelando o propósito dele, às vezes de forma individual, específica, né, para um ou para outro, mas isso não faz do missionário que está lá num contexto tribal melhor ou maior do missionário que está aqui num contexto urbano. Só que o amor tem que ser o mesmo, a intensidade tem que ser a mesma, a proclamação tem que ser a mesma, a natureza missionária tem que ser a mesma. Intensidade. A mesma intensidade. Eu não acredito em igreja que enxerga missões como um departamento. Sim. Né? Eu não acredito. Eu acredito que missões é a natureza da igreja. Se a pessoa não consegue falar de Jesus para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, ela não vai conseguir também fazer isso em outro país. Não faz, porque lá as implicações são outras. Não é só ir e falar de Jesus. Né? Ter toda a estratégia, as barreiras culturais, as barreiras transculturais, elas são gigantescas. Então a pessoa ela precisa ter vivido, primeiro ela precisa ter nascido de novo. Ela precisa entender a natureza missionária dela. Ela precisa ser reconhecida pela igreja local. A igreja precisa ver nela uma vocação missional, né, uma vocação ministerial. Ela serve a igreja com muita eficiência, com amor, com graça. E a partir disso, é o Senhor que se encarrega no envio dessa pessoa. Né, é o pré-requisito. Embora chegando lá, mesmo sabendo das dificuldades, das barreiras culturais e tantas outras barreiras, ela ainda pode correr o risco de chegar lá e ainda dar um baque, né? Eu acredito que se ela passa por todo o processo... Já está bem preparada. Se ela passa por todo o processo, ela vai entender lá no outro lado do oceano que é mais um processo. Aprender a língua é mais um processo, aprender a cultura só é mais um processo. Mas o que está acima desse processo? A convicção, o amor e a gratidão pela redenção. O que gera homens e mulheres cheios da paixão pelos perdidos, de contemplação e de desejo de ser um veículo redentor, o veículo que leva à redenção, cara, é nós olharmos para trás e entendermos o que Cristo fez por nós. O plano redentor a partir da minha vida. Lógico. Que Deus abençoe, que esse sábado seja um sábado abençoado na sua vida, na sua família, e que o Cristo que está vivo e continua transformando vidas, ele te use para a glória dele. Contatos. Então, Marcelo, nós temos o nosso site www.cafeafrica.org e o nosso Instagram @cafeafrica. Então, todos que queiram falar conosco através desses dois veículos de comunicação, www.cafeafrica.org ou @cafeafrica. Por ali tu consegue nosso WhatsApp, o nosso contato. E fazer as doações também. Fazer as doações e quem sabe até ir até a África, até Burkina Faso para conhecer os projetos em loco. Se colocar aí na frente de batalha. Isso aí, Deus abençoe. Bem. Beto, você viu que eu deixei você à vontade aí, porque de missões você entende, não é? Eu, como você mesmo falou, não há departamento de missões. Eu trabalhava com isso numa denominação que eu fazia parte, não é? E a gente fazia com muito amor. Mas falar com o missionário que está no campo, né, que faz missões transculturais, né, isso é uma experiência, a gente aprende muito, a gente tem muito a aprender com você. Que Deus abençoe o ministério de vocês, né, o seu ministério, da sua esposa e os demais missionários envolvidos. Que também estamos aqui envolvidos, né? Muito obrigado, Beto. Esse foi o Manhã Missionária. Deus abençoe sua vida e vamos fazer a vontade de Deus, gente. Vamos fazer com amor, com dedicação, com afinco, porque Deus é um Deus que nos ama e é totalmente dedicado ao ser humano. A mensagem está dada. Vamos cumprir o IT. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.